caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje iniciaremos a nossa leitura do livro de Eclesiastes, tá bom? Eu gostaria de pontuar algumas coisas para nós darmos início com algumas informações acerca do livro de Eclesiastes, tá? Bom, a palavra Eclesiastes significa aquele que reúne a comunidade da aliança. E talvez por isso até o autor se denomine o pregador, tá bom? Bom, e Salomão é o autor que nós mais conhecemos como sendo o autor de Eclesiastes, né? E por que talvez ele seja o autor correto do livro? Porque existem 4 pontos, né, que descrevem mais ou menos é uma descrição do rei Salomão, né? Então é que o autor era um descendente do rei Davi, Eclesiastes 1:1, tá bom? Capítulo 1, verso 1, que ele foi rei sobre Israel em Jerusalém. Isto está em Eclesiastes, capítulo 1, verso 12, que o autor era muito sábio, Eclesiastes 1:16, e que ele era muito rico e poderoso, e isso está lá em Eclesiastes, capítulo 2, do verso 4 ao verso 9. Bem, ok? Então, tomamos aí como sendo Salomão, ok? E qual a principal mensagem do livro de Eclesiastes? É aquela perspectiva da vida cotidiana, sabe? Da vida, do nosso cotidiano. E a conclusão mais simples, tá? Simples, né? Sem nenhum tipo de... simples mesmo, né? É que ele chega à conclusão que a vida não tem o menor sentido se nós não colocarmos a nossa confiança em Deus. É porque ele chega à conclusão de que em Deus é nele que está a chave para a realização humana, né? E muitas vezes nós vemos isso. Eu sou o pão da vida. Se você beber desta água, nunca mais terá sede. Na verdade, quantas expressões nós sabemos que corroboram para isso, para essa conclusão. E a nossa própria experiência com Deus, nós sabemos que sem estar nele, sem ter a esperança nele, a confiança depositada nele, a fé no que ele é, no que ele fala, né? Então, a nossa vida não tem o menor sentido. Então, há de se concordar com o autor de Eclesiastes, ok? Não há o menor sentido na nossa vida e na vida de qualquer pessoa se essa vida não está firmada em Deus, né? Como a palavra diz, se vocês estiverem em mim, né? O Senhor Jesus falando, e eu estiver em vós, enfim, vocês vão dar frutos, a nossa vida vai ter sentido, nós vamos ter alegria, nós seremos completos, saciados, nós seremos fartos, né? Nós seremos fartos, porque essa fé está depositada no Senhor. Amém? Bom, então passamos desse ponto e vamos para a leitura do livro de Eclesiastes. Leremos os capítulos 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, Eclesiastes capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que benefício tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração passa e uma outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe e apressa-se de volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai em direção ao sul e faz o seu giro para o norte. O vento gira continuamente e retorna novamente de acordo com os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar
e contudo o mar não fica cheio. Ao lugar de onde os rios vêm, para ali retornam eles novamente. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir. O olho não se satisfaz em ver, nem o ouvido se enche de ouvir. O que aconteceu, isto é o que há de ser. E o que está feito é o que deverá ser feito. E não há coisa nova debaixo do sol. Há alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isto é novo? Já era nos velhos tempos que foram antes de nós. Não há lembrança de coisas anteriores, nem haverá nenhuma lembrança das coisas que hão de vir, entre as que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém e dediquei o meu coração a buscar e a procurar pela sabedoria no que diz respeito a todas as coisas que são realizadas debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos do homem para que nela se exercitem. Tenho visto todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não se pode numerar. Falei eu com o meu próprio coração, dizendo: eis que adquiri grande riqueza e superei em sabedoria a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Sim, o meu coração teve uma grande experiência de sabedoria e conhecimento. Eu apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer a loucura e as tolices, e percebi que isto também é aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muita angústia, e aquele que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Eclesiastes capítulo 2. Disse eu no meu coração: vamos agora, eu te provarei com júbilo, portanto goza o prazer, mas eis que isso também é vaidade. Do riso eu disse: está louco, e da alegria, para que serve esta? Busquei no meu coração como me dar ao vinho, porém, instruindo o meu coração com sabedoria, e como entregar-me à loucura, até ver o que seria bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu todos os dias de sua vida. Fiz para mim grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins e pomares e plantei neles árvores de todos os tipos de frutos. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles a mata que produz árvores. Adquiri para mim servos e donzelas, e tive servos nascidos em minha casa. Também tive grandes possessões de rebanhos, grandes e pequenos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e os peculiares tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, assim como de instrumentos musicais de todo tipo. E assim fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e também permaneceu comigo a minha sabedoria. E tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer, e eis que tudo era vaidade e angústia de espírito.
e nenhum benefício havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a insensatez. Pois o que pode fazer o homem que vem após o rei? Apenas aquilo que já foi feito. Então eu vi que a sabedoria é mais excelente do que a insensatez, assim como a luz é mais excelente do que a escuridão. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o tolo anda na escuridão. Então também percebi que o mesmo caso sucede a ambos. Então eu disse assim no meu coração: como acontece ao tolo, assim acontecerá comigo. Por que então eu busquei ser mais sábio? Então disse ao meu coração que isto também é vaidade. Porque não haverá para sempre mais lembrança do sábio do que do tolo. Visto excluir o que agora é, será esquecido nos dias futuros. E como morre o homem sábio? Da mesma maneira que morre o tolo. Portanto, odiei a vida, porque o trabalho que se faz debaixo do sol é doloroso para mim, porque tudo é vaidade e angústia de espírito. Sim, eu odiei todo o meu trabalho, o que realizei debaixo do sol, porque eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem poderá saber se ele será um homem sábio ou tolo? Todavia, ele terá domínio sobre todo o trabalho que realizei, e onde eu me mostrei sábio debaixo do sol, isto é também vaidade. Então eu comecei a trazer desespero ao meu coração por todo o trabalho que realizei debaixo do sol, porque há um homem cujo trabalho é com sabedoria, conhecimento e equidade. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de alguém que nele não trabalhou. Isto também é vaidade e grande mal. Porque o que tem o homem de todo o seu trabalho e da angústia do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho tristeza, o seu coração não descansa à noite. Isto também é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. E isto também ouvi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode se alegrar mais do que eu? Porque Deus dá ao homem que é bom aos seus olhos a sabedoria, o conhecimento e a alegria. Mas ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e para que ele dê o que é bom diante de Deus. Isto também é vaidade e angústia de espírito. Eclesiastes capítulo 3. Para cada coisa há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou, um tempo para matar e um tempo para curar, um tempo para destruir e um tempo para construir, um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para prantear e um tempo para dançar, um tempo para espalhar pedras e um tempo para ajuntar pedras, um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar, um tempo para adquirir e um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para lançar fora, um tempo para rasgar e um tempo para costurar, um tempo para manter silêncio e um tempo para falar, um tempo para amar e um tempo para odiar, um tempo para guerrear e um tempo para a paz. Que benefício tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para neles serem exercidos.
Tudo ele fez formoso em seu tempo, porém pôs o mundo em seus corações para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu sei que não há prazer nisso, a não ser que o homem se alegre e faça o bem em sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é a dádiva de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz será para sempre. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto Deus faz para que o homem tema diante dele. O que já existiu, e o que está para ser também já existiu. E Deus requer aquilo que passou. E além do mais, vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse em meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porquanto há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse em meu coração a respeito da condição dos filhos dos homens, que Deus os manifestaria para que assim pudessem ver que são em si mesmos animais. Porque o que recai sobre os filhos dos homens também recai sobre os animais, e lhes sucede a mesma coisa. Assim como morre um, também morre o outro, porque todos têm o mesmo fôlego, de modo que o homem não tem preeminência sobre um animal, porquanto tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos são do pó, e todos voltam ao pó. Quem conhece o espírito do homem que vai para cima e o espírito do animal que vai para baixo da terra? Assim percebo que não há coisa melhor para o homem do que alegrar-se nas suas próprias obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eclesiastes capítulo 4. Então retornei e considerei todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas daqueles que foram oprimidos, e eles não tinham um consolador. Ao lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham um consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Sim, melhor do que estes está aqueles que ainda não existem, aqueles que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Novamente considerei todo o trabalho e toda a obra correta, pela qual um homem é invejado pelo seu próximo. Isto também é vaidade e angústia de espírito. O tolo cruza suas mãos e come sua própria carne. Melhor é a mão cheia de quietude do que ambas as mãos cheias com trabalho e angústia de espírito. Então retornei e vi vaidade debaixo do sol. Há somente um e não há um segundo. Sim, ele não tem filho ou irmão, e contudo não há fim para todo o seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem ele diz: para quem eu trabalho e privo a minha alma do que é bom. Isto também é vaidade. Sim, é um trabalho doloroso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Porém, como poderá um só se aquecer? E se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. Melhor é a criança pobre e sábio do que um rei velho e tolo que não se deixa mais admoestar. Porque do cárcere ele sai para reinar, enquanto outro, que nasceu em seu reino, torna-se pobre.
considerei todos os viventes que andam debaixo do sol com a criança, a sucessora, que ficará no seu lugar. Não há um fim de todas as pessoas, até de todas que foram antes delas. Tampouco os que lhe sucederem se regozijarão nele. Na verdade, isto também é vaidade e angústia de espírito. Amém? Então, lemos aí 4 capítulos. Lemos inclusive o capítulo 3, né, que é um capítulo muito famoso, muito citado em pregações, que é aquele capítulo que fala que há tempo para todas as coisas, né? E muitas pregações já foram feitas. Nós percebemos que o autor ele vem analisando a vida cotidiana, todos os pontos da vida, acerca da dedicação ao trabalho, acerca de saber os tempos, né? Acerca do coração que não é ensinável. Enfim, ele vem fazendo essa análise, essa reflexão acerca de todas as coisas. E ele repete isso muitas vezes, né? Eu estou analisando e eu voltei agora nesse pensamento das coisas que estão acontecendo aqui debaixo do sol, enfim. Então ele vem trazendo essa análise e ele diz inclusive que isso deveria ser da gente também, analisar tudo ao nosso redor, né? Que poderá nos ensinar muito. Mas por enquanto, até esse capítulo, ele está dizendo que, olha, tudo isso é vaidade, né? Tudo isso é vaidade. E ele chega a dizer que a própria sabedoria, que esse aprofundamento, né, essa coisa de nós termos a noção, o conhecimento, também é vaidade e que também causa, de uma certa forma, um sofrimento de espírito, né? Quando nós, às vezes, nos aprofundamos num determinado tema, realmente isso pode causar em nós, porque a gente vai lidar com a realidade, né? Não romantizada, aquela realidade pura. Mas ele continua falando acerca dessa reflexão. Então aí nós vamos ver nos próximos capítulos como o autor aí, né, vai evoluir nisso que ele está escrevendo. Não é verdade? Nós também somos assim, né? Às vezes a gente tem uma opinião acerca de um assunto e às vezes nos aprofundando, entrando na palavra do Senhor, a gente acaba depois tendo outra visão acerca daquilo. E isso é uma coisa importante, pode causar realmente esse sofrimento de espírito, porque vai de encontro àquela ideia pré-concebida, mas que se faz necessário. Por quê? O Senhor, ele veio, ele falou, eu vim, é graça e é verdade. É graça e é verdade, né? Ninguém vai ficar iludido acerca de determinados assuntos, até para não pecar. E a palavra de Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, eu acredito que é nisso que o autor vai chegar, nessa questão de muita sabedoria, realmente traz isso, por quê? Porque vai chocar-se com as nossas ideias pré-concebidas, né? Ideias às vezes que não são bíblicas, amém? Nossa, falei bastante, né? Tá bom? Então vamos orar ao nosso Pai, agradecer a Ele, né? Tudo que Ele tem feito por nós. Então vamos. Pai, muito obrigada. Leitura maravilhosa, Senhor, riquíssima, riquíssima. E Pai, nós queremos nos aprofundarmos nessas reflexões para que, enfim, a verdade bíblica possa estar diante dos nossos olhos e assim realizarmos a obra para a qual o Senhor nos chamou de forma que esteja dentro da verdade, que esteja dentro da conformidade da tua palavra, dentro da tua vontade. Então,
Senhor, nos ajuda a chegarmos a essas verdades, porque a tua palavra, Senhor, ela nos garante que isso é a vontade do Senhor. É bom, é aceitável, conforme está escrito na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, que diz que isso é bom e aceitável aos seus olhos, Senhor. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Senhor, nós sabemos que o Senhor quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade bíblica, acerca de todos os assuntos. Então, Senhor, nos ajuda a que nós cheguemos a isso, Pai, para que nós possamos praticar justiça, né? Porque aí, conhecendo a verdade, nós podemos praticar a justiça, nós podemos demonstrar o amor, porque nós vamos conhecer a verdade e nós vamos principalmente realizar de fato a vontade do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é bom aos seus olhos e aceitável. Muito obrigada, Senhor. Gratidão por todo esse tempo maravilhoso que o Senhor tem concedido a nós, Pai. Abençoa cada irmão que está aí se empenhando na leitura. Abra o conhecimento, abra a palavra, né? Abra o coração para a palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento acerca de tudo. Eu te louvo, Pai, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, então, nos vemos no próximo vídeo, então, com mais 4 capítulos aí, a leitura, né, de mais 4 capítulos, tá bom? Do livro de Eclesiastes. Fique na paz, Deus abençoe.